Olá, vamos falar um pouquinho da adversidade na política. Hoje fala-se muito de inclusão, em diversidade. Adversidade. O problema, a diversidade, lidar com coisas que você não está esperando, lidar com surpresa, lidar com crítica, lidar com alguém te apontando o dedo. Você quer servir a pessoa, você quer ser candidato para ajudar, para resolver um problema que você está vendo que as pessoas que hoje te representam não estão resolvendo, então você vai lá para resolver. E essa mesma pessoa que teria solução com a sua iniciativa, com a sua atitude, aponta o dedo para você e nem acredita em você. Não está nem disposta a votar em você. Como é que você tem lidado? Como é que você acha que deve lidar com a diversidade? Você já sabe? Então, independente do que você sabe, volte a ouvir. Quando você aprende a ouvir com humildade, querendo entender que ninguém sabe mais que ninguém está mais preparado que ninguém. Todo mundo precisa ouvir todo mundo. A humildade, gente, você consegue resolver essas adversidades, porque elas vão acontecer. Isso é o problema. Isso são as pedras do caminho. Existe pedra no caminho? É claro. Para ser político, não para ser qualquer coisa na vida. Então, para você ser político, você precisa ser líder. Então, para você ser um líder, você tem que estar preparado para a adversidade. Preparado para entender que vai ter pedra no caminho sim, porque toda trajetória é feita com pedras. Mas é degrau, é para subir. Não é para você voltar. Desistir não pode ser uma opção. Não pode parar de acreditar, de sonhar, de ter esperança. Não pode parar de ter fé, entendendo que aquele é um degrau e foi feito para subir. Deus não sacaneia ninguém. Você tem que estar preparado para as bênçãos que vêm. Então, mas era só um degrau, você desistiu. A diversidade, lidar com coisas diferentes, com pessoas diferentes, entendendo que a intenção é boa, porque o Deus está dentro de todo mundo. Então como é que você anda lidando com os deuses que te cercam? Por que tem a diversidade? Porque tem diferenças, não tem dois DNA, não tem dois códigos genéticos, nós somos únicos. E você vai lidar com um único em cada esquina, uma pessoa em cada esquina, a partir do seu próprio time, a partir da sua própria família. Cara, então para você ser um líder, para você ir para a política e representar pessoas, você tem que estar habilitado para lidar com pessoas, para lidar com a diversidade, para lidar com escolhas diferentes, com processos diferentes, com atitudes, com opinião diferente, com jeito de pensar, com mentalidade, com crenças diferentes. Cara, e com falsas crenças também. A diversidade é uma coisa que você precisa lidar. Como é que você lida com isso? Como é que eu lido com isso? Cara, com humildade. Porque aí você aprende a conviver. Você não tem que se afastar, você precisa conviver. Olha, mas aquele segmento, aquela esquerda, aquela direita, aquela pessoa pensa tal coisa, aquele veste cor tal, aquele veste cor Y, cor Z. Para, olha para a pessoa. As pessoas são boas. E se você for bom o suficiente, elas vão olhar para você, e se você praticar essa bondade, elas vão olhar para você e vão te ver com outros olhos. Você começa a dar o primeiro passo para lidar com a diversidade, porque você não sabe o que pensa, o que passa dentro da cabeça de ninguém. Graças a Deus que nós não sabemos, porque nós somos diferentes, somos únicos e nem podemos lidar com um pensamento aberto. Mas quando o seu pensamento é positivo, quando você acredita, quando você entende que a diversidade faz parte do processo e você precisa aprender a lidar com ela, porque ela vai acontecer a vida inteira, então, você está um passo à frente de aprender a lidar com gente. Cara, então não espere elogio, não espere reciprocidade. Aprenda a viver com a diversidade, com as diferenças, com os diferentes. Isso é uma necessidade de sobreviver, até para uma questão de sobrevivência, numa liderança, sem você ser líder, sem você se candidatar a líder. Agora, quando você se candidata à política, você já tem que ter a responsabilidade de líder. O líder é o cara que mais tem que compreender, é o cara que mais tem que ter jogo de cintura, é o cara que mais tem que saber conciliar a partir da família e do time, a convivência. Às vezes dentro do seu time você precisa lidar com a diversidade, porque cada um pensa diferente. Um acha que o gênero do outro é X, o outro acha que o gênero do outro está errado. Vão discutir gênero, vão discutir política. Claro que vamos. Vamos discutir sexualidade, vamos discutir. Cara, por que as pessoas não aceitam as outras pessoas? Porque, mas é natural? Pode até ser, mas você precisa aceitar.
Você precisa ser um líder que lida com a diversidade. É natural que essa pessoa tenha um gosto, essa tem uma religião, essa tem outra, essa tem um gênero, essa tem outra, que essa respeita, mas aquela não respeita. Eu respeito o gênero do outro, mas o outro não respeita meu gênero. Eu respeito a cor do outro, mas o outro não concorda com a minha cor. Cara, o ser humano, ele é frágil por natureza. Mas se você se propôs a ser um líder, você tem que ser um cara conciliador. Você concorda com A, concorda com B? Não, você trabalha para que cada um respeite o jeito do outro. Os DNAs não são iguais, é fácil. Não pode ser tão complicado você explicar para as pessoas. Quando você pratica aquilo, é muito difícil você falar para a pessoa que a religião A ou a religião B, você não concorda, você discorda, que a religião do outro está certa, a do outro está errado. Cara, está errado. Você não pode fazer isso, você é um líder. Você precisa conciliar. Tem que se fazer com que o cara que é da religião A entenda que o outro da religião B está buscando a mesma coisa, a diversidade. Mas que todos têm o mesmo propósito. Todos querem ser felizes, todos querem melhorar a família, todos querem melhorar de vida, todos querem ter trabalho, ter o que fazer, ter crescimento, ter desenvolvimento. Cara, todos querem ser felizes. Então, mas tem a diversidade, escolhas diferentes, propósitos diferentes, atitudes e caminhos diferentes. Você precisa ser um conciliador. Você precisa lidar consigo mesmo quando se fala de adversidade. Como nós falamos há pouco de time, de família, dentro da família tem diversidade. As pessoas não pensam igual, não aceitam igual. Tem 2, 3 pessoas, numa família de 3 pessoas, tem 2 que gosta, acredita e apoia você quando você resolve ser um líder na área política. Um líder exercendo a liderança na política. Então, tem um deles que não. Mas são os seus. São as pessoas que te amam. Então, se você tem essa diversidade, esse contraponto dentro de casa, é natural que da porta para fora você tenha muito mais. Então, você precisa estar preparado para lidar com isso. Isso mesmo, então eu vou desistir. Não, desistir não pode ser uma opção. Quando fala, mas a política é difícil, não, gente. É possível. Ah, mas a vida é difícil, não é possível. Você já nasceu campeão com sorte, com sucesso. Você já conseguiu um espaço em milhões que poderiam estar no seu lugar e veio você. Então você já é um privilegiado. Você já é um abençoado. Agora você tem a responsabilidade de lidar com a diversidade e com as diferenças que existem no outro. O outro também é bom. O outro também é líder, o outro também nasceu locomotiva. Então seja você o portador dessa boa nova. O cara que leva essa energia, que leva esse jogo de cintura, que leva a conciliação, que leva a união. Um cara que não fala de esquerda e direita, um cara que fala de gente. Um cara que não escolhe cor e não escolhe religião, escolhe pessoas. Um cara que enxerga o Deus que está no outro, independente do modelo de religião escolhida pelo outro. Aprender a lidar e conviver com a diversidade. A diversidade vai acontecer a vida inteira. É igual problema. Nós nascemos, então nós somos geradores de problema. Então sempre vai ser gerado diversidade. E você precisa ser um conciliador, um líder conciliador. Você vai mudar as pessoas? Não, você vai fazer com que elas entendam a necessidade que tem de conviver. Você não precisa ser igual, você precisa aprender a lidar com os desiguais. Você não precisa... Você não tem como acreditar que um dia não vai ser diversidade, porque as pessoas são diferentes. Então sempre vai ser diferença. Ah, mas do jeito que existe a discriminação, o preconceito, o racismo, a intolerância, gente, existe a solidariedade, existe a humildade, existe a gratidão, existe a espiritualidade, existe a fé. Existe mais pontos positivos do que negativos. Como é que a gente concilia isso? Você precisa entender que o bem sempre vai prevalecer. Então, na diversidade, quando você é do bem, quando você faz o bem, a diversidade, independente do tipo ou modelo da diversidade, eles vão estar com você. Porque você é um conciliador. E no fundo, todo mundo quer estar conciliado. Ah, o cara que diz que eu não sou racista, eu não pratico preconceito, eu sou o cara que lida com diversidade, e ele critica às vezes a própria sogra, critica o próprio cunhado. Ele não aprova o que o outro está fazendo por conta da religião, por conta do gênero do outro. E ele diz que ele sabe lidar com a diversidade. Então, gente, essa fraqueza humana é natural, mas você que está se propondo a ser um líder, precisa lidar com essa diversidade, com essa diferença, com essas escolhas, conciliando, aproximando, conectando e sendo um líder que faz diferença no coração, que faz diferença na fé, na crença, nos planos, nos sonhos das pessoas.
Você precisa ser uma pessoa que onde você chega, cara, a energia boa chega com você e a diversidade chega conciliada. As pessoas não vão ser igual, mas vão olhar para você e entender que você é o que ele está procurando. Então, você não espere mudar o outro, mas você pode mudar você para atender o outro. O outro quem? Todos. Porque a diversidade está no ar, está na fraqueza humana, está na fortaleza humana. É fraqueza, é fortaleza? Não, mas é diversidade. Nós somos diferentes. Então a diversidade sempre vai estar aí. Mas para isso tem você. Para isso você se elege, se candidata e se elege um monte de gente que entende essa linguagem, que entende que nós precisamos de um representante como você. Então, você está preparado para lidar com a diversidade? Você tem praticado isso? Você pensa assim? Você sente assim? Você pratica assim? Você é o exemplo de diversidade, de lidar com a diversidade? Isso tem uma importância assim, absurda. Porque você todos os dias vai encontrar pessoas diferentes. Diversidade. Jeito diferente de pensar. Atitudes diferentes, procedimentos, ações diferentes. Mas lembra, todo mundo está buscando o mesmo propósito, que é a felicidade. Impressionante como demora para cair essa ficha. E você é um portador da esperança. Você é um portador dos sonhos. Você é um portador de valores para que as pessoas voltem a acreditar. Você é um portador de boas novas. Um cara que está lá para trazer solução e não para informar que tem um problema. Todo mundo conhece o problema. Então quando você for lidar com diversidade, seja o conciliador. Seja o cara que o tempo todo conecta, o cara que realmente representa tudo e todos. Não assuma que o problema não é seu. O problema é seu. E é muito legal quando o problema é seu. A diversidade é um problema para ser resolvido, principalmente por quem representa a política, para quem está na política representando as pessoas. É esta pessoa que tem condição de criar situações, meios e até leis que permitam que as pessoas se ajustem para conviver. A diversidade é falta de aceitar o outro. E você precisa aceitar todos, para que todos aceitem você. Simples assim. É possível. Você consegue. Você já nasceu político. Você talvez não tenha olhado para dentro e enxergado você. Ah, mas o fulano é um líder admirado. Você também é. Olha para você. A fulano é brilhante. Você também é. Fulano é diferente. Você também é diferenciado. Então, use toda essa energia, todo esse potencial que está em você e seja o melhor representante. E viva a diversidade. Nós temos você.